Acha que o Dr. Alberto João Jardim tem condições para continuar à frente da Madeira, nestas condições, com um buraco deste tamanho, de déficit de 6 a 8 mil milhões, e depois de ter escondido a dívida desta forma? Eu acho que ele foi eleito recentemente numas eleições, portanto, tem legitimidade democrática para cumprir o mandato e penso que foi sufragado. Do ponto de vista da legitimidade democrática e institucional, é indiscutível que ele tem essa legitimidade. Relativamente à questão da dívida da Madeira, é uma análise que deve ser feita com algum cuidado e, sobretudo, levando em linha de conta os dados objetivos. Temos que ser objetivos nesta questão. E eu, ainda ontem, tive o cuidado de analisar, por exemplo, a Conta Geral do Estado de junho de 2011 e cheguei a uma conclusão muito interessante, que aliás não é minha, é do próprio Estado e que apresenta as suas contas em 2011 e pode ser constatado por qualquer pessoa. É que nós estamos a falar na dívida da Madeira, quando fala dos 6 mil milhões, estamos a falar de dívida direta e indireta. E essa dívida é de facto uma dívida elevada, mas se compararmos, por exemplo, com a do Estado, reportado este relatório da Conta Geral do Estado, é de 332 mil milhões de euros que o Estado português deve, direta e indireta, levando o sector. Portanto, em termos de duas dívidas, a dívida direta e indireta. A dívida direta, estamos a falar da Madeira, da direta e indireta. E se olharmos para o Estado da direta e indireta, dá 332 mil milhões. Eu fiz aqui umas pequenas contas. Se comparar os 332 mil milhões de euros da dívida do Estado e os 6.328 milhões da dívida regional, se comparar em termos de PIB, a nacional dá 198% do PIB nacional, a regional dá 121% do PIB, per capita dá 35 mil milhões de euros, se dividir por 9,5 milhões de portugueses, se dividir por 260 mil madeirenses dá 23 mil euros. O PSD nacional queixa-se do desvio colossal que José Sócrates deixou no ano de 2011, o buraco orçamental que escondeu. Não há razões para o PSD regional queixar-se também desta omissão de uma dívida na ordem dos 450 milhões de euros que foi escondida durante 4 meses, antes das eleições e pós-eleições? A questão da dívida nacional e regional tem que ser vista noutro contexto. Eu acho que neste momento nós não temos um raciocínio lógico em Portugal. Falamos das coisas, parece que toda a gente está surpreendida por Portugal ter uma dívida, ou a Europa ter uma dívida, quando nós todos sabemos que a dívida e a contração da dívida foi feita dentro de uma perspectiva de baixa de juros, quer a dívida privada, quer a dívida pública, de uma dívida torrencial que, no fundo, foi assumida por um conjunto de países do sul da Europa e, nesse contexto, depois da crise do Lehman Brothers, inclusivamente, foram os próprios Estados que foram constrangidos a meter dinheiro na economia e, sobretudo, a salvar os bancos. De repente, e sobretudo a partir de 2009, é que se dá a questão de chegar à conclusão que as dívidas soberanas dos países, sobretudo da zona euro, os 17 países da zona euro, estavam em grande perigo ou estavam sujeitas aos mercados. Isso era o que o PS já Sócrates dizia antes das eleições também, desculpava-se com a crise. Nós não temos de desculpar, temos que analisar as coisas objetivamente. Porque, Paulo, a questão, eu não estou a dizer que a dívida é boa ou má, estou a dizer o que é que se passou. Nós temos que analisar o que é que se passou. Se você me disser a mim que houve a questão do endividamento do Estado foi mal gasto, quer a nível regional e a nível nacional, num conjunto de obras perfeitamente estúpidas. Estou-me a lembrar da A13. A A13 não tem nenhum sentido aqui a nível regional. E na Madeira também temos obras absurdas, com certeza que sim. Portanto, quais? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Algumas obras que, num contexto de funções, não eram feitas. Por exemplo, alguns centros de saúde, por exemplo, foram feitas em freguesia. Em freguesias no interior, por exemplo. Foram feitas numa perspectiva de apoio local das populações. Que as vias rápidas não tem nenhum sentido hoje essas infraestruturas existirem, mas existem. E aquelas parcerias público-privadas? Também algumas foram, do meu ponto de vista, sobretudo algumas obras levadas a efeito pelas parcerias público-privadas tiveram consequências nefastas, assim como também aqui. Os contratos ou derrapagens? Sobretudo, eu acho que a perspectiva de que a obra pública era só por si dinamizadora e do crescimento económico e da economia. Concorda ou não concorda com que é demasiado tempo Alberto João Jardim à frente do Governo Nacional? E isso levaria uma questão muito interessante, que é o seguinte, que é a limitação dos mandatos, que você está a tentar introduzir. Exatamente. Pronto. Isso é uma questão política que tem... Não, Sr. Doutor, não é uma questão formal.
Não, é uma questão, é uma Também questão uma de questão achar. política. É uma questão, questão política. Ele podia ser tão bom que o senhor achasse que era ótimo que ele se mantivesse. E outra questão é, formalmente, não é bom que alguém se mantenha de uma forma abstrata durante muito tempo num determinado cargo, independentemente de ser A, B ou C. Aquilo que estamos a perguntar é, especificamente, o Dr. Alberto João Jardim, não era já tempo de ele sair dos destinos da Madeira, de estar à frente dos destinos da Madeira? Eu percebi o que é que quer dizer, mas vamos voltar à mesma questão. Eu defendo, e defendi, que a região, e neste momento, precisa de mudar de ciclo político. Não tenho dúvidas sobre isso. Agora, há outra questão que é esta. Dentro de um regime democrático, que é aquele em que vive, Manuela, mas isto é assim, vamos voltar à mesma questão. Qualquer cidadão, a Manuela e eu, o Dr. Alberto João Jardim, pode ter ou não o direito de se candidatar várias vezes. Se não tem esse direito, esse direito pode ser limitado por lei ou não. Isto é que é a questão. E não vamos fugir. E a questão é saber, a limitação de mandatos imposta por lei tem vantagens ou não tem vantagens? Do seu ponto de vista, tem vantagens ou não tem vantagens? Tem algumas vantagens e tem alguns inconvenientes. Doutor, teria vantagens neste caso porque o senhor, por exemplo, podia se candidatar e deixava de ter. Eu não me candidatei. Não me candidatei. Posso-me candidatar. Sim, mas podíamos concretizar a coisa desta forma. O senhor podia se candidatar e deixava de ter como oponente o Dr. Alberto João Jardim, que é sempre o grande problema para alguém se candidatar na Madeira. Várias vezes o próprio já disse que... Mas nós não podemos gerir um Estado democrático em função das pessoas. Mas é esse o problema na Madeira, eu confesso. Dentro do PSD, é esse o problema na Madeira. Mas enquanto o Dr. Alberto... Mas ele está lá, de facto, quer se candidatar. É isso que estamos a perguntar. Mas várias vezes disse que também que ia sair e que já era tempo de sair e que já estava cansado, etc. Como é que o PSD tem uma autonomia, o PSD da Madeira também tem autonomia em relação ao PSD nacional? Como é que o PSD não apresenta candidatos alternativos? Como é que também não reclama dentro dos fóruns normais que existem? O Dr. Miguel Albuquerque... Se as pessoas quiserem se candidatar... O Dr. Miguel Albuquerque já disse que não excluía a hipótese de uma candidatura para Presidente do Governo Regional da Madeira, que passa pela liderança do PSD antes, não é? Tem que se candidatar primeiro a líder do PSD. Eu nunca rejeitei, nem rejeito um dia, pode ser no próximo Congresso, não sei, apresentar uma candidatura. Posso apresentar quando me apetecer. O Dr. Alberto João Jardim pode estar lá e eu posso eventualmente apresentar. Isso, do ponto como de vista... alternativa. Mesmo que mas posso fazê-lo. Agora, vamos voltar à questão. Quando é que é o próximo Será Congresso? possivelmente daqui a 2 anos. Portanto, o que é que acontece? Neste momento, a questão é que vamos voltar à situação quântica, que é a questão de saber se, de facto, as limitações de mandatos impostas por lei são boas ou mal. E, evidentemente, aqui, você tem deputados, ainda há poucos anos, aqui na Assembleia da República, aliás, a Manuela esteve lá, que já estavam há 20 ou 30 anos. E porquê? Porque, também aqui, você sabe, quem escolhe os deputados representantes do povo são 2 ou 3 tipos que mandam nos partidos do Bloco Central. Portanto, se não te comportares bem, não vais para deputado. O Dr. Miguel Albuquerque, até de certa altura, era dado como sucessor natural de Alberto João Jardim. O que é que aconteceu para as relações esfriarem e, de certa forma, era quase considerado o delfim escolhido por Alberto João Jardim? Nunca tive esse estatuto, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E eu acho... Foram as suas críticas... Eu faço críticas construtivas relativamente a algumas áreas da política governativa que acho que deviam ser mudadas. Mas quando é que se deu assim um clique? Não, já tem há bastante tempo. E no último congresso, eu próprio, é que não apresentei, fui convidado para assumir o Presidente do Conselho Judicial e disse, coerentemente, de acordo com aquilo que eu pensava, que nem queria assumir essas funções. Agora, eu não tenho nenhuma questão pessoal com o Dr. Alberto João Jardim. É política. Não tenho nenhuma questão pessoal com o Dr. Alberto João Jardim. E não se tem notado, mesmo quando foi nestas últimas eleições, um grande antagonismo, não é? Não, porque eu acho que neste momento a minha função
enquanto madeirense, é defender as posições da região e algumas questões da região que eu acho que têm que ser defendidas. Acho incompreensível como é que se dá cabo da Centro Internacional de Negócios, por exemplo. Uma coisa que não se compreende. Como é que se faz uma coisa destas? E quem é que está a dar cabo? Foi as políticas que foram seguidas. Por um lado, não renegociaram a prorrogação com a União Europeia, quando em maio de 2010... Ou seja, o continente. Não, Manuel, continente não é o Madeira, continente. Não é o continente, estamos a falar de... Eu não tenho nenhum preconceito contra o continente, atenção.